Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Oh, glória a Deus, quantos querem se encontrar com o noivo? Levanta a mão. Quantos querem se encontrar com o noivo? Levanta a tua mão, diga eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Vai adorando. Quem tem azeite na botija vai se encontrar com o noivo. Não pode faltar gente, não pode faltar gente. Meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar. Aleluia. Que o dinheiro não pode comprar. Vamos abraçar o Senhor. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia.
teu avivamento, o teu avivamento, o teu avivamento. Somos a geração a geração Força. que busca a sua face, Oh, coisa boa. te adora. Olha a brisa de Deus. A geração do arrebatamento, enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. Somos a geração que espera a sua volta, Rei da glória. Maranata. somos a geração que Maranata. busca a sua face, te adora. Somos a geração do arrebatamento, enquanto esse dia não chega, traz o avivamento e Traz o avivamento. o encontro do noivo. Toranonos. Só a igreja. Meu Deus. Coisa linda. Olha a brisa do Espírito de Deus. Olha o ventinho de Deus aí. Estão sentindo, estão sentindo, estão sentindo? Olha a brisa, olha a brisa. A glória de Deus está sobre a tua vida. A glória de Deus está sobre nós. A presença de Deus está sobre a tua vida. Oh, glória ao nome do Cordeiro. Aleluia, ainda em pé, meus irmãos. Está chegando o nosso pastor presidente, pastor Humberto. Dá para dar um glória a Deus, juventude. Eu estava em trevas sem esperança, preso à lepra do pecado e da ilusão. Gritei por socorro, clamei com fé, e Jesus me ouviu, me deu salvação. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode. Geração eleita, o nosso lema é Geração eleita, o nosso lema A paz do Senhor Jesus. Está iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Aqui quem vos fala é a irmã Caroline Lazari. Estamos aqui com o presbítero Vinícius Lazari e a irmã Ana Lazari. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos a nossa igreja da sede internacional aqui na Avenida Farrapos 312, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Temos como nosso presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira
e o nosso superintendente da juventude, o pastor Adriano Licidônio. Glórias a Deus. Temos cultos aos sábados aqui da juventude e temos também outras igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Glórias a Deus. A paz do Senhor, irmã Ana e irmã Vinícius. A paz, Senhor, irmã Caroline. Paz do Senhor, irmã Caroline, minha irmã, duplamente irmã. Né? Programa em família hoje. Duplamente. Hoje eu estou Glória aqui com a a Deus. família. E a paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco nesta programação. Glória a Deus. Irmãos, como os irmãos já viram aí no YouTube, o tema do nosso programa hoje é crescer sem se perder. O crescimento profissional em harmonia com uma vida cristã. E temos como base o versículo, irmã Ana. Versículo que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, glórias a Deus por esse tema, um tema muito importante, mas antes da gente começar a falar um pouquinho dele, vou estar pedindo para o presbítero Vinícius estar fazendo uma oração, direcionando este programa. Amém? Senhor Deus e Pai, é no Teu nome que nós oramos, Jesus, para que o Senhor venha abençoar essa programação, que o Senhor venha nos usar como uma ferramenta nas Tuas mãos, e que jovens, irmãos, irmãs, Senhor, pessoas, quem sabe, que já estão numa vida mais madura, adulta, enfim, que possam ser edificados, Senhor, com o que será dito aqui. Eu tenho convicção que nós temos assuntos e questões profundas para serem trabalhadas aqui nessa noite, e que se há alguém que está com o coração aberto para aprender hoje, Senhor, e para aplicar o que será ensinado aqui à luz da Bíblia, eu tenho certeza, Senhor, que a vida dessa pessoa será transformada pelo poder da Tua palavra, Senhor. Então eu faço essa oração para que o Senhor venha abrir o coração dessas pessoas, Senhor, venha nos usar e venha glorificar o Teu nome. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Esse é um tema muito importante quando nos veio aqui a mensagem que estaríamos aqui hoje. E a gente vê, né, que muitos jovens, eles estão construindo já uma vida, estão buscando um futuro profissional, junto com uma vida cristã. E a gente sabe que tem muitos percalços aí nesse caminho, nessa caminhada. Então, a gente propôs esse programa para estar falando um pouquinho para os jovens o que pode estar acontecendo nessa jornada, quais as dificuldades, como a gente buscar o crescimento, sempre com uma vida, em primeiro lugar, com Deus. E a gente sabe que buscar o crescimento é muito importante, porque faz parte para que a gente venha poder entender também a Bíblia. Porque muitas vezes a gente vê, às vezes as pessoas não conseguem ler um versículo, entender o que aquele versículo está falando. Então, além disso, a gente está buscando trazer aqui para os jovens e para todos os irmãos que estão escutando como a gente pode buscar o crescimento profissional juntamente com uma vida com Deus. Só que muitas vezes a gente vê que a gente fica estagnado sem ter uma direção, sem saber como agir, como buscar este conhecimento, como buscar a Deus. E Deus, Ele quer que a gente chegue na plenitude, que a gente viva, que a gente busque conhecimento, para também glorificar o nome dEle aonde quer que a gente ande. Glórias a Deus. Então, Deus está nos trazendo hoje uma mensagem que a gente possa buscar este crescimento e não se perder no meio do caminho. E, Caroline, é bem interessante como esse programa é bem direcionado para jovens, que, como jovens, né, nós já ainda somos jovens, né, mas nem tanto, mas os mais jovens que nós, é notório que, às vezes, tem muito mais ânimo,
tem mais vigor, tem mais força, tem aquela empolgação, mas o que falta para o jovem, Vinícius? Que às vezes é o mais necessário nessa fase, tendo em vista que as escolhas dele vão repercutir na vida inteira dele. O que falta para o jovem? Eu acredito que, por ser minha esposa e a gente já ter uma linha de pensamento, deve estar falando que falta para o jovem sabedoria. Sabedoria, conhecimento, experiência para tomar as melhores decisões. Só que não tem. Força tem de sobra. Agora, sabedoria, conhecimento não tem. Né? E a gente quer, nessa programação, trazer um pouco a necessidade de a gente fazer boas escolhas, a necessidade também de nós estarmos firmes com Deus, porque a nossa vida espiritual é o que vai embasar todas as situações. Quando algo não estiver bem na vida profissional, na vida financeira, na vida conjugal, familiar, enfim, é o que vai dar uma base necessária para que nós estejamos o mais forte possíveis para lidar com essas dificuldades, com essas situações. Né? Não sei se concordam, né? Não, na verdade é o seguinte, bom, pelo que eu entendi a introdução da irmã Caroline, ela falou assim sobre pessoas que não conseguem nem entender o que leem. Né? Então, nós estamos com uma deficiência de entender até a palavra de Deus por falta de conhecimento de português. Pessoas que não estudam nem o seu idioma. Tá? Eu vou só abrir um parênteses aqui. Eu concordo com tudo que vocês falaram, que as irmãs falaram, e a gente fala isso, e talvez, eu acredito que quem está nos ouvindo também saiba disso que vocês estão falando. Tá? A minha proposta hoje é vir trazer coisas que vai mexer um pouco com a mente, o coração e até o espírito dos jovens. Tá? Porque eu acho que o jovem já sabe que tem que ser crente, tem que ser fiel a Deus, e aí tem que trabalhar, tem que se esforçar. Mas eu acho que a gente precisa dar uma sacudida maior nos jovens aí, nos irmãos, a respeito desse tema bíblico. Né? Então a minha proposta é sacudir eles, e eu vou provocar aqui, da medida do possível, que a irmã Carolina, que é a âncora aqui, me direcionar, eu vou provocar eles em reflexões bem assim, interessantes. Por exemplo, o português. Né? O português. A gente está com que índice de analfabetismo? É tão alto assim, a gente não tem escola no Porto Alegre. Nós estamos na capital do Rio Grande do Sul, que é provavelmente quarta, quinta economia do Brasil. Tá? Perde para São Paulo, aí, Minas Gerais, deve estar perdendo Paraná já, Rio de Janeiro, enfim. Quarta economia do país, no país que é um dos 10 países mais ricos do mundo. E não sabemos ler. Nós não moramos. A questão é um analfabetismo funcional daí. Mas nós não moramos na Serra Leoa. Nós não moramos na Somália. Em Macau, sei lá, país da Ásia, um país isolado no continente africano. Nós estamos falando de um país que é a 10ª economia do mundo, é o Brasil. Então nós estamos num país que tem todos os recursos para estudar. Temos internet, temos biblioteca pública, temos pessoas do nosso lado que têm condições de nos ajudar, e mesmo assim a gente não consegue ler um versículo bíblico e entender o que aquele versículo está dizendo. A irmã Thalita está trazendo aqui, corroborando com o que tu está dizendo, por meio aqui do chat aqui da loja dela. 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais, leem, mas não compreendem. Ela falou que estava pesquisando sobre isso essa semana. Essa é a pergunta que eu faço. Será que uma pessoa que nasceu num lugar onde não tem nenhum recurso, tá? Ela vai ter o mesmo julgamento que uma pessoa, por Deus, que uma pessoa que tem vários recursos? Sim. Deus vai julgar conforme aquilo que nos foi oferecido, né? Existe um conceito bíblico, que quem muito é dado, muito é cobrado. Então a pessoa vai dizer assim, eu não consigo ler a palavra de Deus. Eu não consigo ajudar o meu irmão porque eu não tenho condições financeiras. Eu não consigo ajudar a minha família porque eu não tenho trabalho. Tá, mas onde é que tu mora? Tu mora na capital dos países mais ricos do mundo. São o quê? 190 países? Deve ter um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso. Deve ter quase 200 países no mundo. Nós estamos falando de um país que é a 10ª economia do mundo. E tu não está conseguindo... Uma coisa é tu não conseguir recursos
por falta de oportunidade. Morar na Índia, nascer numa família, numa casta indiana, eu ia falar isso agora. ou no tempo de Jesus a gente Cristo... não está num sistema de castas, onde não há Exatamente, mobilidade engessado. social. Não há mobilidade social, perfeito. A colocação é uma rigidez social. Fica enrijecido, não há mobilidade social. Sim, não é o tempo de Jesus caso. também era assim. Eram os aristocratas, lá, os reis tinham filhos e a dinastia por sangue, né? Mas não, agora a gente está num país onde tem oportunidades, tem faculdade, tem estudo, tem curso técnico, tem trabalho, tem como tu alcançar conhecimento, mas a pessoa, não, vou ser enérgico agora, mas a pessoa ela não busca conhecimento porque ela não quer. E aí a gente vai continuar dizendo coisas para as pessoas assim, não sei, a vida é assim, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas e aí? Então, só para começar o programa a gente já vai... Isso foi uma breve introdução. Também vamos tratar aqui no programa sobre a vida do crente no trabalho, na escola, na faculdade, né? Sendo um testemunho vivo, ambulante, né? De um crente. Vamos tratar nesse programa também. E fiquem no programa, jovens. Irmãos que estão assistindo, vão ter muito assunto aqui para a gente tratar hoje. E também... O nosso presbítero Vinícius, ele também vai trazer alguns conselhos, porque ele também já foi líder da juventude aqui da sede geral, juntamente com a irmã Ana. Líder e supervisor da juventude. Irmãos, nesse momento, eu vou chamar o louvor aqui, e enquanto o pessoal aqui, os irmãos, vão louvando, vocês não esqueçam de dar o seu like aí no YouTube e compartilhar essa programação com mais pessoas que vocês acham que podem ser alcançadas através dessa mensagem de hoje. Tá, irmãos? Compartilhem e dê o seu like aí. E também façam perguntas ali no chat, interajam conosco. A interação de vocês são muito bem-vindas. Amém? Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente. Glória a Jesus, estamos aqui de volta, vamos estar adorando ao Senhor e você que está na sua casa aí, adore juntamente conosco. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer.
Se não, aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, El Shaddai, você estava ao meu lado. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não, aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não, aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Amém. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus
da nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Glória a Deus, que belo esse louvor. Mas voltando aqui ao tema do nosso programa, crescer sem se perder. E, irmão Vinícius, irmã Eduarda, Deus, ele é contra o conhecimento? Ou é a favor do conhecimento? Que a gente adquira conhecimento, que a gente vá atrás? Fique à vontade, irmã Ana. Eu compreendo que ele é a favor, até porque todo conhecimento, toda a ciência vai acabar nos levando ao conhecimento de Deus e da sua obra mais profundamente. O Vinícius conhece uma frase de um físico, de um homem da ciência, que fala sobre o começo do copo, do ateísmo. Como é que é mesmo essa frase? Essa frase é do Heisenberg. Essa não foi a memória dele, ganhador do Prêmio Nobel de Física. Ele diz assim, vou pegar essa garrafinha de água. Vamos dizer que isso aqui é o conhecimento, tá? Uhum. Quando eu começo a beber alguns goles do conhecimento, eu me torno um ateu. Mas, se eu beber todo esse conhecimento, eu me torno um cristão, entendeu? Então, ele usou a expressão com copo. Ele disse assim, quando eu bebo os primeiros goles de um copo, eu viro um ateu. Mas, no fundo do copo, Deus está esperando por mim. Então, tendo isso de exemplo, Caroline, eu compreendo, e até em Provérbios mesmo, são vários os versículos, diversos versículos que falam sobre buscar o conhecimento. Porque, de forma alguma, a gente pode confundir a busca de conhecimento, que às vezes a gente está acostumada a ouvir em algumas instituições, seja na escola, seja na faculdade, né? A gente ouve ali uma determinada pessoa falando que tal tese, que tal teoria vai contra, algo bíblico ou algo referenciado como cristão, né? E a gente achar que por causa disso toda a ciência nos leva para longe de Deus. É bom separar isso da verdade que o conhecimento nos leva ao encontro de Deus, nos leva a nos apegarmos mais a Deus, né? E eu acho que várias pessoas, até mesmo sem ser cristãs, praticantes, elas acabam buscando em muito e concordando em muito com a Bíblia, né, por compreender que é a verdade. Elas podem ser contra uma religião, vamos dizer assim, né, por N motivos pessoais, mas elas não vão discordar das verdades que estão contidas na palavra de Deus. E indo agora para a questão de conhecimento secular, né, que eu acredito que a Caroline tenha comentado agora, a gente vai entendendo o quê? Né, que com o avanço da sociedade, com o passar do tempo, a mão de obra precisa ser cada vez mais especializada. Então, Deus, desde o início, ele já falou que nós temos que buscar o nosso pão com o nosso suor. Talvez lá na época de Jesus, tu aprendendo um ofício, que nem Jesus aprendeu com o seu padrasto, né, a ser carpinteiro, talvez, era o suficiente. Tu sendo um ótimo carpinteiro, tu ia obter ali um sustento, por exemplo. Ou ali muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores e por meio de ser pescador conseguiam obter o seu sustento. Pois bem, a sociedade foi ficando cada vez mais complexa e cada vez mais a gente precisa buscar conhecimento de uma forma específica. Então, hoje em dia, fazer uma faculdade
não é mais uma questão de devo ou não devo, faço ou não faço. Se tornou necessário. E mesmo quem não vai optar por uma carreira, por exemplo, a irmã Caroline é engenheira, o irmão Vinícius é médico, mesmo quem não vai optar por uma carreira assim, que de repente vai empreender ou vai trabalhar com vendas, vai perceber a necessidade de tu ter cursos para tu te especializar nessa área. Ou seja, um curso lá para trabalhar com tráfego pago, quem tem que lidar ali com sites ali para vender, para mandar ali o comercial do seu produto, ou vai ter que se especializar ali no seu nicho, quem, por exemplo, conserta um tablet, quem conserta um celular, por exemplo, vai ter que fazer cursos específicos. Então, tu precisa ser especialista na tua área. Então, já não é mais uma questão de busco ou não busco conhecimento. O fato é, tu vai precisar, vivemos em um mundo que é capitalista, nós precisamos de dinheiro em troca de comida, de bem-estar, de moradia e tudo mais. E quanto melhor a tua mão de obra, mais qualificada, vamos dizer assim, uma vida mais confortável tu vai ter e vai poder proporcionar isso para tua família. Então, já não é mais uma questão, é uma necessidade. Irmão Vinícius? Eu entendi o teu... Vamos ver se eu entendi o teu raciocínio. Hoje a gente não questiona uma família, claro, tem uma lei para isso, né? Mas vamos botar a lei de lado para tentar entender o teu raciocínio. Tá? Eu não questiono uma família se o filho dela tem que fazer um ensino fundamental. Porque é necessário. A pessoa tem que aprender o mínimo. Né? É obrigatório também. Tá, porque tem a lei, né? Eu falei Isso, da é lei, obrigatório. eu falei da lei agora há pouco. Né? Então, vamos tirar essa lei. Vamos supor que nem existisse uma lei. A gente sabe que tem. Que as crianças têm que estar na escola. Mas é tão necessário saber o que é... Olha o nome. Fundamental, que é fundamental a pessoa saber. Aí ela vai para o ensino médio. Tem gente que diz assim no ensino médio. A gente tem que começar a raciocinar as coisas. Olha só. O ensino médio é ensino o quê? Médio. Médio. Tem gente que diz assim, eu não gosto de matemática. Tá, mas ninguém está dizendo que tu tem que ser o especialista em matemática. Nós estamos dizendo que tem que ter um médio conhecimento de matemática. Sabe por quê? Quando tu comprar, agora a irmã Caroline vai me ajudar, comprar 1 metro cúbico de areia para fazer uma obra, vai vir na tua casa um caminhão te entregando 50 centímetros cúbicos e tu não tem nem noção do que ele está te entregando. Porque tu não tem um conhecimento médio sobre o que é 1 metro cúbico. É 1 metro, isso aqui é 1 metro, tá? Mais ou menos 1 metro, assim, 1 metro assim, 1 metro assim. O cubo tem 3 dimensões. É um volume, né? É um volume, porque quando tem 3 dimensões, né, uma figura geométrica com 3 dimensões, ela nos dá um volume. Cubo, né? Sendo 1 metro Um cúbico. cubo nos dá o volume, por isso que é o cubo. Com 1 metro em cada aresta. Então, a pessoa vai lá e te entrega uma porção assim, e aí diz, está aqui. E aí tu vai dizer, obrigado. Aí depois vai vir na igreja dizer que a vida está difícil, que Deus não está te ajudando, porque tu está tendo prejuízo, porque tu não sabe o que é 1 metro cúbico. Porque tu não quis aprender o que é um ensino fundamental e médio. Então, assim, o que eu estou entendendo que a irmã Ana está dizendo é o seguinte, o mundo está cada vez mais técnico-científico, a gente sabe disso, cada vez se sofisticando mais com tecnologia e tudo mais. Então, os trabalhos rudimentares antigamente, e pode ser que não seja assim, exatamente assim como eu estou dizendo, mas antigamente a gente aprendia uma profissão muito cedo, por isso que um homem era com 16 anos já podia sustentar uma família, ele era um pescador, já sustentava a família, ele era trabalhar em outra coisa, já sustentava a família. O Bat Mitzvah era com 13 anos. Com 13 anos. Que daí ele já sabia a sua futura profissão. O bar mitzvah. O bat mitzvah é da mulher. É, da mulher, o bat confundi os mitzvah, dois. o bar mitzvah é do homem. Bar mitzvah é do homem, bat mitzvah é da mulher, que é um pouquinho mais velha. Mas, enfim, que é a iniciação para a vida adulta e tudo mais. Mas, enfim, o homem com 13 anos já ia aprender uma profissão e tal, e era mais fácil. Hoje em dia é mais complexo, tem que estudar matemática, enfim. O que a Ana está dizendo é que, como as coisas estão mais difíceis, mais complexas, a população está muito maior, muito mais gente, ela está dizendo que não é que a faculdade ela é obrigatória, todo mundo fazer. Só pode ser um grande empreendedor, enfim. Não é que é uma... Mas, via de regra... Via de regra, Via de regra, nós temos que nos especializar mais agora para competir. Então, está quase que se tornando um fator, assim, básico, quase, né? Mas agora eu te pergunto, tu ter feito uma faculdade não mudou a tua vida?
no aspecto financeiro, Claro, a qualidade de vida. claro. Sim. Mudou? Sim. Não, mas eu estou a E- favor desse pensamento. E é interessante, né, também assim, é bom pontuar, porque agora com rede social, as pessoas tendo cada vez mais acesso à rede social e internet, informação e tudo mais, muitos jovens já vieram me falar assim, mas Ana, a necessidade de faculdade é totalmente questionável. Existem tal e tal pessoas que são ricas, milionárias e não fizeram faculdade, por exemplo. Mas o que a gente está trazendo aqui, irmãos, não é uma questão assim, tu quer ser milionário, porque realmente, daí tu vai ter que ver o que tu quer para tua vida. Mas a gente está trazendo tu ter o básico, o que o Vinícius falou, né, de o via de regra, a regra, e não a exceção, que a gente está trabalhando com regra, com maior percentual. A regra para tu ter assim uma condição de vida um pouco melhor hoje em dia é tu fazer uma faculdade. Assim, talvez alguém já vai ter aqui que ouviu assim, seu pai, sua mãe falando assim, olha, faz um concurso público, né? E talvez para quem quer ser muito rico, um concurso público não é a melhor opção. Mas o fato é que entre um concurso público, né, e talvez a pessoa ter ali a sua carteira assinada, trabalhando de segunda a sábado, ela vai ver ali um pouco mais de conforto e maiores direitos fazendo esse concurso público. Mas isso é claro, né, irmão Vinícius? Via de regra. Né? Que quando a gente fala de trabalho, de estudo, tá? Olha o que eu vou falar, para não distorcer. Quando a gente fala de trabalho e estudo, a exceção é a regra do burro. Eu estava fugindo dessa frase, mas já que o Vinícius falou. A exceção é a regra. Ele vai falar assim, ó. Não, mas eu conheço... Mas eu conheço alguém que que é analfabeto e é um milionário. camelô que virou apresentador de programa, o nome Tem uns dele influencers é agora. SS, Silvio tá? Santos. Silvio Santos. Tá, mas quantos camelô viraram dono de uma... Então a gente está Então falando ele é uma exceção. da Então, regra. se tu viver a A exceção... regra é assim, ó, tu faz isso aqui, tu vai obter esse resultado quase certo. Então, tá. Mas eu quero... A irmã Carolina que dita aí como é que nós vamos... Só eu queria te devolver uma pergunta, irmã Carolina. A irmã disse assim, ó. Como é que foi a pergunta que a irmã me fez? Deus... Como é que é? Deus... Se Deus era contra o conhecimento. Me perguntou, né? Deus é contra o conhecimento. E aí eu te pergunto, por que Deus seria contra o conhecimento? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Pode ser para a Ana também, quiser. Por que Deus seria contra o conhecimento? Se a gente olhar pelo aspecto, o conhecimento, ele traz coisas boas para nós, né? O conhecimento, eu acredito que Deus não é contra. A irmã Ana respondeu essa pergunta. Ela explicou aqui, falou sobre a faculdade e tudo mais. E eu acredito que Deus não é contra. Porque a gente tem algumas passagens bíblicas onde Deus menciona, como Daniel. Deus dotou ele de conhecimento. A Bíblia diz, não, a Bíblia não diz só que Daniel tinha conhecimento. Não, Diz que era só Daniel. 10 vezes, não, 10 vezes. não só conhecimento, como ele tinha 10 vezes mais conhecimento que outros jovens. Ele era muito sábio, Daniel. Salomão também, né? Salomão também. Davi também. José. Quem estuda profundamente a história do reinado de Davi, ele mudou a música em Israel. Não só por fazer salmos, ele começou a profissionalizar os músicos. Os músicos eles tinham que ter um conhecimento profundo, muito profundo em música no reino de Israel, porque o Davi sabia que a música muda a cultura, sabiam disso, né? Isso. Lembra nos anos 60? Rock and roll? A Lembra arte, no não sei o quê? a arte, de forma geral, influencia O a funk cultura. aí, coisa, mudam. Inclusive, né? A música muda uma sociedade. E Davi sabia disso. Deus mostrou para Davi. Então, Mas eu fiz essa pergunta justamente para a gente estar aqui trazendo. porque tem gente que pensa assim? Será que tem gente que pensa assim? Essa é a pergunta que eu faço. Um outro ponto, assim, que eu gostaria de... Eu não sei se eles chegam a pensar, mas eles não buscam entender se Deus se agrada. Será que muitos jovens, muitas pessoas acham que Deus ele é contra a pessoa ter conhecimento? Adquirir entendimento? Sabedoria? Eu não gosto muito de separar, confesso para vocês, conhecimento secular de conhecimento não secular, ou eclesiástico, ou teológico, ou espiritual. Porque, para mim, conhecimento é o conhecimento da verdade, das coisas como elas funcionam. Como funciona o reino de Deus, como funciona o meu próprio trabalho,
o conhecimento que eu adquiro no trabalho, ele é um conhecimento que ele é útil para a obra de Deus, ele é útil para Deus. Então, eu não costumo muito separar. Eu costumo separar conhecimentos bons de conhecimentos ruins. Conhecimentos que eu preciso adquirir para a minha vida, que vão me elevar, e conhecimentos que vão me prejudicar. Eu costumo fazer essa separação. Assim. Vocês concordam comigo que Deus deu sabedoria a Salomão, né? Não só isso, né? Sabedoria, Tá. deu inteligência, Isso. deu compreensão. E quando aconteceu aquela situação daquelas duas mulheres que um bebê tinha morrido e as duas estavam dizendo que era um filho delas, aquele conhecimento, aquela sabedoria ali que Salomão teve, foi uma sabedoria numa situação, digamos assim, terrena. Foi uma situação aqui onde eles estavam vivendo. E cabe exatamente nisso que tu estava falando, irmão Vinícius. Que Deus ele nos dá o conhecimento, não separando, né, o conhecimento terreno com o conhecimento espiritual, mas é como o irmão falou, o conhecimento às vezes para o lado do bom, do lado bem, e o lado. Agora, eu não sei se a irmã Ana queria falar alguma coisa naquela hora, mas Pode dar continuidade. que bom, a irmã tem a liberdade de me interromper, que eu acho que a irmã estava no raciocínio. Mas assim, ó, eu quero agora trazer essa questão aqui que é interessante. Salomão tinha um conhecimento, tá? O que Salomão conhecia ali? Ele tinha sabedoria. O que ele trouxeram uma situação para Salomão, tá? Duas mulheres, uma dormiu sobre o filho, né? As duas tinham um filho Para pequeno. ele resolver como juiz. Tá, Né? o que ele sabia dali? Ele sabia o quê? Ele sabia o sentimento do amor de uma mãe por um filho. Isso aí ele sabia, ele tinha esse entendimento. Ele raciocinou em cima de uma situação onde ele sabia que a mãe verdadeira não aceitaria que o filho dela fosse partido no meio. Ele tinha um conhecimento entre família, conhecimento de amor entre mãe e filho. Ele trouxe todo esse raciocínio. Ele foi muito inteligente ali, Salomão, tá? Porque num exame de DNA demoraria muito mais tempo do que aquilo que ele fez. Então, ele foi muito mais inteligente que nós agora, no século XXI, conseguiríamos resolver aquele problema e resolveu em segundos. Tá? Então, sabe qual foi a grande questão? Sabe por que a Bíblia fala, como lá no livro de Oséias 4 diz, meu povo erra por falta de conhecimento? Ou quando o Provérbios do próprio Salomão diz, busque entendimento, não seja tolo, não seja uma pessoa que não pensa, não seja uma pessoa desinteligente, mas uma pessoa que busque entendimento, que busque sabedoria. Sabe por quê? Porque se não fosse o conhecimento de Salomão, sabe o que ia acontecer? Ele não conseguiria resolver um problema. Quando nós temos conhecimento, tá? E quando eu pego o conhecimento e coloco ele na prática, eu chamo isso de sabedoria, um dos conceitos de sabedoria. É pegar o conhecimento e colocar na prática. Isso é uma pessoa sábia. Ele sabe, ele entende, ele tem conhecimento e ele aplica na vida dele aquele conhecimento. Ele é sábio. Quando eu tenho conhecimento e aplico conhecimento, eu sou um resolvedor de problemas. Eu consigo ver saídas para a minha vida. Eu consigo achar caminhos em meio a dificuldades. Porque eu tenho... Foi isso que Salomão... A suma do que Salomão fez foi o seguinte: deixa a situação para mim que eu resolvo. Porque eu tenho conhecimento. Entendeu? Então, eu não consigo enxergar como que a pessoa pode achar que Deus é contra a pessoa buscar conhecimento. Se alguém está interpretando o livro de Gênesis errado, que é o conhecimento do bem e do mal lá, de Adão e Eva, que Deus não queria que eles tivessem conhecimento do bem e do mal, aquilo ali não tem nada a ver com essa questão de aprendizado, de vida, de sabedoria. Aquilo aí tem a ver com o ser humano ser dono da ética da sua vida. Ele dizer o que é certo, o que é errado, e não mais Deus. Então é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso. É um ponto bem interessante que eu tinha pensado sobre isso, eu ia trazer essa provocação, né? Até para alguém que estivesse em casa e estivesse pensando sobre isso também. Não, mas é outra coisa. Ali Deus está dizendo assim, ó, eu digo o que é bem, o que é o bom e o que é mal. Aí o ser humano agora, ele quer ditar as regras de ética de vida dele. Eu sou o meu Deus. Eu sou o meu Deus. É isso que Deus é contra. Tá? Não por exemplo, quem é que deu o nome para todos os animais? Não foi Adão? Não tinha conhecimento. Adão era inteligentíssimo.
Deus dotou Ele de olhava os capacidade animais e pra pela fazer isso. performance do animal, pela forma que o animal vivia, ele dava um nome para aquele animal. Deus deu domínio, né? Deu domínio, ele tinha Sobre os autoridade. animais. Tu acha que ter domínio sobre os animais, sobre a terra, sobre as coisas, não tem que ter inteligência, não tem que ter sabedoria, não tem que ter Imagina conhecimento? Adão andando Tem que saber como as tranquilamente. coisas funcionam, né? Hã? Adão tratando o leão lá como a gente trata os gatinhos hoje em dia. E quando Deus deu a Eva para Adão, Adão não ficou feliz? E quando entrou o pecado, ele não brigou com a Eva? Não que brigou, mas ele disse, essa mulher que tu me deu, não foi isso? E aí o mundo começou a piorar? Não foi isso? Então, acabamos de provar mais uma tese aqui. Quanto mais pecado a pessoa tem, mais burra ela fica. Porque Adão era um santo homem e era uma benção. O outro é cheio de pecado e ele começa a fazer burrice na vida. Eu não estou falando burro aqui só de raciocinar, 2 mais 2 igual a 4, né? Eu estou falando burrice de tomar decisões na vida. A pessoa que está cheia de pecado na sua vida, ela vai tomando decisões de cabeça dura, vai tomando decisões que vai levando ela para o abismo. Um abismo chama outro abismo. Foi assim que a humanidade foi indo quando entrou o pecado. Mas antes de entrar o pecado, Adão era um homem sábio, que tinha visão, que colocava nome nos animais, Escutava a voz de que Deus. tinha autoridade, escutava a voz de Deus. Então, mais um conceito que a gente trouxe aí no meio. Então, jovem, se enche de Deus, seja santo, que Deus vai abrir tua mente, teu entendimento, e tu vai tomar cada vez escolhas mais abençoadas. Temos... Irmã, quer falar? Eu estava pensando aqui em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 21. Paulo ele vai trazendo a importância de ele ter vários mecanismos para cooperar com a obra de Deus, para ganhar as pessoas e elas ouvirem a palavra de Deus por intermédio dele. Então, aqui ele vai falando, aos sem lei, ou seja, aqueles que não eram judeus na época, é como se eu mesmo fosse. Ele se fazia não judeu. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, o que eu quero trazer aqui é que o conhecimento também nos vai trazer mais instrumentos para acessar, às vezes, pessoas e para, assim como o versículo base está nos trazendo, para a gente brilhar, né, por intermédio de Deus em outros lugares, em que talvez só nós estejamos lá como crentes, né? Às vezes, algum colega, lá na minha faculdade, eu tenho o irmão Flávio, que é meu colega, e é servo de Deus também, né? Mas antes, quando eu estava em outra turma, eu brincava até com alguns colegas meus que eu era a cota crente de lá. E a gente não tem que se atemorizar com isso. A gente tem que entender assim, não, se eu tô aqui, sou meio estranha, sou esquisita, sou um ET, talvez, para alguns, mas eu tô aqui. Alguma coisa vai acontecer por eu estar aqui, não por minha causa, mas por causa do Deus em que eu sirvo. E Deus, ele precisa acessar pessoas onde nós estamos. Eu trabalho num setor, eu estagio num setor, onde, assim, chutando baixo, tem umas 40 pessoas lá. E lá, eu estou sendo, para aquelas pessoas que não conhecem a igreja onde eu congrego, uma referência. E daí também é importante, né, meus irmãos, entrando num outro aspecto aqui também desse versículo aqui base, né, sobre a nossa luz brilhar diante dos homens, sendo nós referência onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, que tipo de referência nós vamos ser para as pessoas que não são cristãs? Quem trabalha com Vinícius, por ele ser médico, por ele ter estudado, e depois ele pode trazer o testemunho dele sobre como foi árdua essa missão de se formar. Quem conhece o Vinícius, o que essa pessoa tem a dizer sobre o cristianismo olhando a vida do Vinícius? Então, o que eu estou trazendo aqui, irmãos? O fato de a gente, às vezes, buscar conhecimento nos permite acessar pessoas que, às vezes, nunca vão pisar numa igreja se não fosse conhecer. Então, um médico, né, talvez nunca tenha... o Vinícius até conhece colegas dele, né, que tem famílias ali que já foram de igreja, outros que nunca foram, e se torna um meio para nós conhecermos, para as pessoas conhecerem a Deus, né? E daí, às vezes, a gente pode estar impedindo por causa de a gente pensar menos de nós mesmos, né? De uma forma errada, porque a gente daí confunde a humildade com
pensar menos do que convém de nós mesmos, por causa de uma palavra que a gente ouviu, talvez, na nossa infância, na nossa criação, de que a gente não é bom o suficiente. E realmente, irmãos, a gente como... Tá, mas essa pessoa que está na faculdade, ela está na faculdade, tô fazendo umas perguntas retóricas aqui. Pode perguntar, que às vezes... A pergunta retórica é quando eu faço uma pergunta já sabendo a resposta, só induzindo a pessoa a falar alguma coisa que eu quero ouvir. Mas é para nós entrar numa discussão. Tá, mas essa pessoa faz faculdade, está lá, está adquirindo conhecimento, tá lá. Tá, mas Deus não é a favor dos humildes, dos pequeninos. Mas eu posso obter conhecimento e continuar sendo humilde. Porque eu entendo, o meu parâmetro é Deus. Se eu buscar conhecimento, eu vou continuar sendo infinitamente menor que Deus. E é interessante que até tem um filósofo... Mas tu pode crescer mais que os outros, né? Eu sei que eu já entendi que é infinitamente menor que Deus. Mas também eu posso me lembrar que se não fosse por Deus, talvez eu nunca estaria lá. Daí, assim, e também eu entendo que a provocação que tu quer trazer, né? Porque vai ter colegas meus que nem conhecem Deus, talvez são ateus, e são ótimos alunos, com base, sei lá, de estar querendo apenas fazer um curso pela própria vontade. Mas quando eu tenho um propósito pelo aquilo que eu estou fazendo, quando eu entendo de onde eu vim, né, e por que Deus me colocou ali, e eu tenho uma intimidade com Deus, eu vou, de certa forma, conseguir ter uma graça para que essa busca de conhecimento ou de uma melhor profissão e tudo mais, isso não corrompa. Tá, mas espera aí, só um pouquinho. Nós tivemos grandes avivamentos no mundo de analfabetos. Pessoas que não tinham conhecimento nenhum. Agora eu vou usar o termo, vocês usaram secular aí, então. Não eram letrados. O próprio Pedro e João não eram letrados, está escrito em Atos dos Apóstolos. E aí? E daí Deus pode usar os iletrados, Deus pode usar os letrados. Eu só estou usando uma ferramenta a mais para... Porque, mas assim, se eles fizeram coisas grandiosas com Deus sendo analfabetos, tá? Por que eu tenho que estudar, então? Deus pode fazer ainda mais. Chegar talvez na plenitude que Ele quer que chegue. É essa questão que eu quero trazer. Porque uma coisa é tu ser analfabeto porque tu não ter oportunidade. Não, Uma coisa é tu ser analfabeto porque tu teve uma vida difícil. E daí a gente vai partir para aquilo lá que a no gente tinha falado interior, antes. quando não tinha escola, entendeu? A época deles não permitia um crescimento. Imagina, o Paulo, ele tinha muito conhecimento porque o pai ou a mãe era grego? Não, era romano. Era romano. Então, assim, era todo um arcabouço ali social que ele tinha, que poucos tinham acesso. Mas aí que tá, o povo judeu é um dos povos mais diferenciados na história, porque o povo judeu ele é alfabetizado. Eles ensinavam eles a ler. Eles ensinavam a ler. Não, mas o próprio Pedro, ele tinha conhecimento. Ele podia ser simples, mas ele tinha conhecimento da lei. O que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é tu não ter oportunidades, ou tu viver numa época onde as coisas são muito mais complexas e difíceis, e outra coisa é tu ter a oportunidade de poder se desenvolver, ler a palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus está dizendo. Então, cabe uma reflexão aqui. O que é o contrário de inteligência? É humildade? O contrário de conhecimento é humildade? O contrário de firmeza de caráter é humildade? O contrário de esforço é humildade? Não. O contrário de inteligência é desinteligência. Tá? O contrário de conhecimento é ignorância. Ignorância. Não é porque a pessoa não tem conhecimento que ela é humilde. Se a pessoa não tem conhecimento, ela é ignorante. E ponto final. Tem gente que não tem conhecimento e é soberbo. No sentido de não ter conhecimento sobre uma coisa. Não tem conhecimento. Tem gente que é muito ignorante. Eu posso ser ignorante em relação à medicina, porque eu não tenho conhecimento sobre... Pessoa, mas a pessoa que tem muita... A pessoa ela pode ter conhecimento e ser humilde, uma coisa não anula a outra. O contrário de ter conhecimento não é ser humilde. As pessoas, eu não estudo porque eu sou uma pessoa humilde. Não, tu não estuda porque tu está sendo uma pessoa ignorante. Eu vou até ler um versículo aqui para os irmãos, que a própria palavra de Deus diz em Provérbios 4:7, que o princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, a própria palavra de Deus está nos falando.
Então, como o irmão Vinícius está falando, a gente vive numa sociedade em que a gente tem recursos para ir atrás das informações. A gente tem recursos, a gente tem disponível aí na internet tantos cursos, tantas coisas. E muitas vezes a palavra muitas vezes é a preguiça. Às vezes a preguiça, Comodismo, o né? comodismo, não deixa a gente sair do lugar. Agora falou uma coisa. Posso falar uma coisa aqui? Pode. Mateus capítulo 25, não vou ler aqui que não vai dar tempo, são muitas coisas para falar. Mateus capítulo 25, Deus fala sobre os talentos. E aqui que a Bíblia diz, ele deu talentos conforme a sua capacidade, tá? Um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. É isso, né? Um ganhou 5 porque ele tinha capacidade de ganhar 5. Um ganhou 2 porque ele tinha capacidade de ganhar 2, outro ganhou 1 porque tinha capacidade de ganhar 1. Certo? Aquele que ganhou um talento, o que ele fez? Quem se lembra? Ele pegou o talento e enterrou. O que é enterrar? Enterrar é não fazer nada. Enterrar, a irmã Carolina está falando aqui sobre a preguiça. Ele nem negociou, ele não foi fazer aquilo ali render, ele não pensou, ele não estudou uma forma, como é que eu vou fazer isso para isso aqui render, como é que eu faço isso? Não, ele simplesmente pegou, eu ganhei talento, vou esconder aqui, escondeu, agora não faço mais nada. E aí ele pegou o talento que Deus deu e enterrou. E ele foi julgado, não foi julgado porque ele tinha pouco, porque ele produziu pouco. Ele foi julgado porque não produziu nada. Ele enterrou aquilo que Deus... Então, isso nos leva a entender o seguinte. Por que a gente nasceu no Brasil? Por que a gente nasceu nessas condições? Por que nós estamos nessa sociedade? A gente não pode pegar aquilo que Deus nos deu, a capacidade que Deus nos deu, e enterrar. Como se nós tivesse... Tem uma pergunta, irmão Vinícius, que é direcionada para ti. O senhor saberia me explicar por que a Bíblia diz que o muito estudar é enfado da carne? Quem pergunta é o Evandro. Tem que ver o contexto bíblico, né? Mas é... eu vou abrindo aqui. Vou pesquisar aqui. Tá, vou abrindo aqui para responder, tentar ver se eu consigo responder. Eu mais ou menos já refleti sobre esse versículo aí, mas eu vou dar uma lida aqui para ver o contexto. Eclesiastes 12, versículo 12. Só concluindo, então, eu queria só ler uma passagem, daí eu já vamos se debruçar nesse versículo aí. Lê para nós aí, então, por favor, Carol, lê aí. Irmã Caroline, né? 2 Tessalonicenses 3:10. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Lê o 11 aí para nós. Por favor. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Eu quero trazer um conceito nesse versículo, que é o seguinte. Paulo está dizendo o seguinte, ó, o camarada não trabalha, ele não tem que ter benefício nenhum. Nem comer. É isso que ele está dizendo. Nem comer. Entendeu? Então, a pessoa... Eu nem vou entrar... Em Efésios 6:6 diz que tu tem que trabalhar... A gente tem que trabalhar para o nosso Senhor como trabalha para Deus. Então, tem que ser um excelente profissional. O crente ele não pode ser um profissional mediano. Ele não pode, isso não é bíblico. Não é bíblico. Medíocre. O camarada chegar para mim... atrasado, põe Não, atestado. não é bíblico. O camarada chegar para mim e diz que ele que é crente fiel a Deus. Mas estou falando de crente, fiel a Deus. E ele dizer para mim que ele é um profissional meia boca, isso não condiz com a palavra. Ele não está seguindo Jesus. Vinícius, não, eu também não tenho minhas deficiências, mas ele tem que assumir. Eu acho que as coisas começam assumindo. Eu não estou sendo fiel a Deus, isso ele tem que mudar hoje. Se ele está ouvindo a programação aqui agora, ele tem que mudar hoje. Porque se ele não trabalha, ele não tem que ter benefício nenhum, não tem nem que comer. Porque ele vive desordenadamente, cuidando da vida dos outros. É bem assim, o fulano acontece aí começa esse negócio aí. Sabe como é que começa esse negócio assim? Ó? Olha a Caroline lá, olha a Ana, olha o João, olha lá.
Deus abençoe a vida dele, ele fica cuidando da vida dos outros, é o que o Paulo está dizendo aqui, porque o cara não trabalha. Eu pergunto uma coisa para vocês, quando vocês estão trabalhando e estão focados fazendo as coisas de vocês ficam se preocupando com a vida dos outros, porque o outro está fazendo isso, está fazendo aquilo? Nem dá tempo, porque o camarada está trabalhando, está focado, está estudando, está crescendo, e ele tem que trabalhar. Agora eu pergunto, tu quer trabalhar mal ou tu quer trabalhar bem? Tu quer trabalhar se escalavrando? Tu quer ficar juntando coisa pesada com 70 anos de idade? Tu quer fazer isso? Quer se aposentar fazendo isso e ter 5, 6, 7 hérnias de disco? Se tu não quer fazer isso, tem que adquirir conhecimento, como diz aqui em Provérbios, ser uma pessoa inteligente, planejar onde tu vai trabalhar e buscar um trabalho melhor, porque senão tu vai sofrer, porque tu vai ter que trabalhar, e se tu não trabalhar, tu não tem nem que comer. Né? A Bíblia diz, na verdade, que aquele que não quer, né? Às vezes a pessoa não consegue, tudo bem, aí eu entendo. A pessoa não consegue, tem gente que não consegue, está com uma deficiência, um problema, tudo bem. Mas aquele que tem como e não quer, o apóstolo Paulo está falando, isso aí não tem nem que comer, tem que ter benefício nenhum. Então vamos lá, o cara está no trabalho, e aí tu fala para ele trabalhar no trabalho. Que coisa terrível ter que trabalhar no trabalho. E aí que é benefício. Não tem que ser benefício, o cara tem que ser demitido. Entendeu? Então, fica essa reflexão. Mas eu acredito assim que também quando Deus, a gente busca a Deus, né? Em primeiro lugar ali, e busca estar em comunhão com Deus. Deus, ele coloca a alegria no nosso coração de trabalhar. Sim. E eu penso assim, né, Caroline? Eu me alegro. Tu já teve alguns trabalhos até tu chegar a se formar como engenheira, certo? Certo. Começou já como engenheira, ganhando bem pra caramba? Não, até Não. privada eu já limpei. Então, assim, ó, pense, né? Eu não tô satisfeito nesse trabalho. Não tô satisfeito. Só que isso aí, irmãos, é um trabalhar mental e emocional, assim, ó. Não tô satisfeito. Enquanto tu estiver ali, tu vai ser o melhor profissional. Enquanto tu tá ali, chegou em casa, busca o que eu posso fazer para ter um melhor... desse jeito que eu tô, com esse currículo, seja realista. Eu mereço tal coisa. Tá, tu merece porque tua mãe te disse, mas assim, com todo respeito, né? Mas assim, seja realista com o teu currículo. Alguém com o teu currículo vai ganhar mais ou menos quanto? Que área que tu gostaria de trabalhar? E tu vai ter que te movimentar de uma forma para conseguir mudar ali, né, de área, conseguir obter o melhor sustento, e enquanto tu não consegue, tu vai dar o teu melhor ali onde tu tá, né? O Vinícius hoje é médico, começou, qual foi o teu primeiro trabalho formal, Vinícius? Na verdade... Não, pode falar, por favor. Eu posso falar, meu primeiro trabalho formal era lavador de louça, tá? Mas assim, Não, é que é importante, Vinícius, porque assim, às vezes as pessoas pensam, não que a gente seja alguma coisa de meu Deus, né? Mas graças a Deus, Deus foi abençoando para a gente conseguir uma faculdade e conseguir uma melhor colocação, abrir a nossa mente, porque também conheci o Vinícius, de novo, eu conheci o Vinícius, ele nem pensava em fazer faculdade na época que eu conheci ele com 21 anos, né? Então, assim, a limitação não é a tua condição social ou o que tu ouve de alguém da tua família, talvez. Às vezes a pessoa ouve tanta coisa ruim na sua infância que ela não consegue reproduzir uma palavra de bênção ou uma palavra positiva, uma palavra de avanço. Por isso é importante tu orar por essa pessoa que, de repente, te desmotivou com alguma palavra e tu buscar te cercar de pessoas com pensamentos de avanço. Né? Tem uma máxima lá que diz que a gente é o resultado das 5 pessoas que a gente convive. Né? A gente é fortemente influenciado pelas nossas convivências. A Bíblia diz, né, que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, as boas conversações podem construir bons costumes. Então, te cerque de pessoas que, além de crentes, sejam pessoas que vão te... estou estudando aqui, Vinícius, teve já uma situação lá, algumas situações, né, Vinícius? De pessoas chegarem e te, eu queria conseguir entrar em tal faculdade, em tal área. O Vinícius foi lá, não, vai lá, faz, tenta. Tu vai conseguir, tenta. Porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus, não é para mim, eu sou burro demais. Mas tu tentou ir lá, tu tentou pesquisar o que é preciso ser feito, o que eu preciso fazer para ser engenheira, o que eu preciso fazer para ser médico, quanto que eu preciso estudar, o que eu preciso fazer, sei lá, para passar nesse concurso. Será que é só eu ir lá na primeira vez que eu passar? Tem pessoas que já estão estudando. Tem pessoas que já estão ali anos se preparando. Às vezes tu vai lá no primeiro concurso, tu não passa,
Ah, não é para mim, Deus não quis. Ainda bota a culpa em Deus, né? Então, tu tem que te apropriar da realidade, dos fatos, entender o que Deus quer para tua vida, né? E também buscar. Às vezes a gente cresce com uma mentalidade, Vinícius e Carol, que as coisas vão vir para nós e a gente pega Deus de amuleto. Ah, não, porque Deus vai me abençoar e vai aparecer um emprego. Não, tu tem que largar ali uns currículos, né? Então, isso aí é complicado. Sabe Tanto eu acho que até, desculpa te interromper, Simana, eu acho assim aqui, pelo que eu tenho visto ao longo dos anos da minha vida, as pessoas... Eu penso o seguinte, ó, quem tá nos ouvindo aí, eu acho que a gente está falando aqui da parte do crescimento, né? Daqui a pouco a gente vai falar, eu não sei que horas que... A gente vai entrar agora. Tá. Mas assim, ó, o jovem que está nos ouvindo agora aqui, e eu já vou responder brevemente posso só aqui. ler aqui um comentário só, Vinícius? Eu só quero Claro. dizer para o irmão, esse versículo Sim, importante. de Eclesiastes 12, né? ele está terminando aqui Eclesiastes, tá? Uhum. Eu não vou conseguir explicar para o irmão, eu não tenho a completa compreensão desse texto aqui, tá? Então eu não vou falar o que eu não sei. O certo é, quando a gente não sabe bem uma coisa, a gente pode dizer o que não quer dizer. Uhum. Salomão não está dizendo que tu não tem que ler, porque senão ele não escreveria. Não é óbvio isso? Se Salomão escreveu pelo menos 3 livros, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, significa que é para a gente ler. Sim. Certo? Então ele não está indo contra a leitura. Tá? O que dá a entender aqui é que livros não faltam livros, existem muitos livros, e é cansativo de tanta coisa que a gente tem para ler. Tem muita coisa para ler. Então ele diz, a suma é essa aqui, teme a Deus. Quando for ler coisas que vão edificar, me parece que é isso, mas eu não tenho completa compreensão. O certo é que ele não é contra ler, senão ele não escreveria um livro. Isso é uma coisa óbvia. Tá? Mas eu não vou falar para o irmão mais que isso, porque eu teria que me debruçar mais no texto para tentar entender com calma. Então, o que eu ia falar ali? Tu respondeu o irmão Evandro, daí não sei se tinha alguma coisa para... Tá, o que eu vejo nesses anos todos é o seguinte, o jovem que está nos ouvindo, o irmão pode ser mais velho, pode ser eu, pode ser qualquer um. Nem parece foto. Quem estiver aqui, ele tem que fazer o seguinte, ele vai ter que tomar uma decisão na vida dele agora. Ele tem que tomar uma decisão na vida dele. Ou ele começa a usar o cérebro, pensar, raciocinar, para todos nós aqui, raciocinar, pensar, porque Deus nos deu o coração, Deus te deu o joelho, irmão, Deus me deu o joelho, para quê? Para dobrar e orar, amém, vou usar o meu joelho para Deus. Deus te deu voz, irmã, Deus deu voz para o Ismael, aqui deu, ele veio aqui e cantou, usa a tua voz para Deus, mas Deus te deu um órgão que é extraordinário, chama cérebro. Então por que eu uso a voz para Deus, eu uso o joelho para Deus e não uso o cérebro para Deus? Eu tenho que amarás o Senhor teu Deus com todo a tua alma, toda a tua força, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Como é que tu vai amar Deus com todo o teu entendimento se tu não entende nada? Fica um mosquito voando dentro da cabeça, porque o cérebro não faz conexão, é vazio, fica um mosquito voando. Eu vou amar Deus com o quê se eu não tenho nada? Então, tudo que eu entender, e eu tenho que ter entendimento, tenho que ir atrás, então a gente tem que tomar uma decisão. Quer passar trabalho o resto da tua vida desnecessariamente? Fora as lutas que o crente já vai ter, que ele vai ser perseguido, ele vai ser humilhado, isso é as lutas que ele vai ter. Quer viver essas lutas e ter ferramentas com Deus para vencer elas? Ou além das lutas que são inerentes ao crente, ao evangelho, quer arrumar mais luta para a tua vida, mais dificuldade para a tua vida por não entender o teu contexto de vida, onde tu nasceu, onde é que tu está e as oportunidades que tu tem? A gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai para um caminho inteligente, buscando em Deus inteligência, Deus dá, sabedoria, Deus quer isso, Deus quer, Ele dá liberalmente, Tiago diz. Só pedir que Ele dá. Ou eu vou ter cabeça dura e vou sofrer, eu, minha família e todo mundo que estiver comigo, até eu me estribuchar lá e clamar as misericórdias de Deus e vou salvo aos trancos e barrancos. É isso que a gente vai ter que decidir. Tem uma irmã aqui trazendo, aqui, a irmã Regina. Deixa eu ver o que ela colocou aqui em cima. Tenho pessoas da família que têm faculdade. É muito cansativo trabalhar e fazer faculdade.
Concordo, é cansativo, irmã. Só que assim, ó, vocês conhecem aquela frase, escolha o seu difícil? É tipo isso. Daí, às vezes, vem pessoas, assim, acho que chegam já pessoas pra Carol, pra mim já me falaram, irmã, eu queria ser que nem a irmã, mas eu não gosto de estudar. Tu gosta de estudar? A gente sente a necessidade. É que nem assim, ó, a gente perguntar pra quem trabalha duro, pensa aí, quem é que tá em casa que é bem trabalhador, assim, que é esforçado. Se te coloca ali uma coisa pra te fazer, a irmã que vai fazer faxina, trabalha ali 10 horas seguido, bem de boa, é trabalhadora. Se perguntassem para a irmã, não preferia estar, de repente, na igreja orando, buscando a Deus, ou, sei lá, estar com a família, no momento ali de lazer, não preferia? Mas por que a irmã vai trabalhar? Ou por que a gente, em algum momento, vai estudar? É por uma necessidade. E é importante também, assim, talvez soe meio duro que o Vinícius fala, mas é a verdade. O adulto, ele faz o que é preciso. Ele não faz apenas o que ele quer. Quem faz o que quer é criança. Então, assim, a partir do momento em que a gente só faz o que quer, a gente está com o nosso córtex pré-frontal ali sendo muito... Né? A gente tá... Não, eu me compadeço da irmã, porque ninguém Não, mas eu entendo o ponto que ela está trazendo. É cansativo, não, mas ninguém... assim, eu vou chegar aqui no programa e vou dizer assim para ela, para e pensa. Eu vou dizer assim para ela, irmã, é difícil mesmo, não dá... Eu sei, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas e aí? Vai mudar a história dela, isso aí? A gente tem que escolher o nosso difícil, infelizmente, nós vamos ter que, infelizmente, eu não posso dizer. Até a irmã fala assim, fazer mais de uma faculdade é enfado da carne. Depende, irmã. Depende. Agora a irmã está interpretando um texto complexo, que é de... Esse texto de Eclesiastes, 12, não é simples. de fazer mais de uma faculdade. Por exemplo, o Vinícius está na segunda faculdade dele. Não, né, mas Vinícius? não é isso que Salomão está dizendo. Por exemplo, o Vinícius está fazendo ali teologia e fez medicina. Né? São duas áreas completamente diferentes e são necessidades. Não é uma questão de enfado da carne, né? Vamos prosseguir aqui. Sim. Para a gente eu acho que é uma coisa importante que eu quero falar, que a gente pode glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive com a nossa profissão, com o nosso trabalho. E eu me recordo que quando eu pedi para Deus uma direção da faculdade que eu queria fazer, eu falei para Deus, eu quero usar essa faculdade na tua obra. Então, hoje a gente está falando aqui de adquirir conhecimento, de estudar, do trabalho, mas que todas essas coisas que a gente está buscando sejam para a glória de Deus, sejam em prol da igreja. A gente está estudando na escola bíblica agora do evangelismo, que todas as coisas são por causa da igreja. É o cerne, né? Não é a igreja por causa da gente, mas é a gente por causa da igreja. Não é, presbítero Vinícius? Então, que a gente possa usar as ferramentas que Deus nos dá na profissão para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo ele escreve assim para a igreja de Corinto: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja para a glória de Deus. Glória a Deus. E agora entra a questão que a gente vai entrar, né? Pelo que eu entendi, a irmã introduziu esse assunto. Exatamente. A irmã vai falar aí uma coisinha, eu só vou falar aqui e vou parar de falar, vou deixar a irmã falar. Se a pessoa tem gente que se desvia da igreja. Sabe por quê? Porque Deus não abençoou, não deu oportunidade, não alcançou sucesso. O que adianta servir a Deus? E se desvia. E tem gente que alcança o sucesso e também se desvia. Não, o problema não é ter e não ter. Porque quem não tem nada também se desvia. E quem tem alguma coisa também se desvia. Tem gente, eu já conheci. Deus não me abençoa, Deus não me... para que eu vou servir? E a pessoa largou. Deus não olha para mim. E aí tem aquele que é abençoado, ou que alcança o sucesso, e também se desvia porque tem poder agora e esquece de Deus. O problema não é ter e não ter. O apóstolo Paulo disse, eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. Tudo posso. Eu sei o que é comer um arroz com ovo, com a gema derretida em cima, que é só o que eu tenho para comer, mas eu sei comer picanha também. Eu sei que tudo é para a glória de Deus, eu sei que Deus está abençoando. Então a questão aqui
é muito mais de quem ocupa o teu coração, quem está entronizado no teu coração. Se no teu coração está ocupando a murmuração, a reclamação, ou o teu ídolo é o sucesso e tu não alcança ele, tu vai te desviar mesmo. E se teu ídolo é sucesso e tu alcança ele, tu também vai te desviar porque tu já esqueceu de Deus. Então, quem está ocupando o teu coração? Essa é a pergunta. Não é tu ter ou não ter. Tu pode ter e Deus está ocupando o teu coração. Claro que é mais fácil a pessoa que tem perder o foco, né? Acabar olhando para o sucesso e esquecer. Por isso de Deus. a busca pelo equilíbrio é necessária, né? É. Que é difícil. Não é algo simples, é algo difícil. Eu já vi algumas jovens, algumas irmãs comentando que a gente sabe, né, que o ambiente ali fora da igreja, ele é hostil para o crente. Na faculdade, muitos jovens já falaram para mim que é difícil, sofre perseguição, tem as tentações. E aí é que tá. Muitas vezes, às vezes não entram numa faculdade ou não vão trabalhar num emprego fixo porque tem medo dessas coisas. Tem medo de ser tentado e cair, tem medo de deixar de buscar a Deus. Então, aquele versículo lá que diz em Mateus 6,33 para a gente buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas, e quando esse versículo se inverte, aí é que mora o perigo. Né, irmã e irmão Vinícius? O perigo é aquilo que a gente está buscando ali, conhecimento, aprender, uma ascensão na vida profissional, aquilo ali tomar o lugar de Deus nos nossos corações. Esse é o perigo. E eu não sei se o irmão Vinícius tem alguma coisa... Sobre isso aí? Isso. Mas essa é a palavra. Essa é a palavra. Olha só. Daniel, quando estava na Babilônia, tá? A Bíblia diz que ele era 10 vezes mais sábio, ele tinha 10 vezes mais capacidade que os outros jovens. Daniel era diferenciado, um jovem diferenciado. Na Babilônia, que significa o mundo, né? O mundão, a Babilônia, certo? Aí foi oferecido para ele o quê? Manjares. Talvez um jovem com altas habilidades naquele Altas tempo. habilidades, pode ser. E aí ofereceram para ele o quê? Manjares do rei da Babilônia, do rei do mundo, os manjares do inimigo. Vamos usar essa expressão. Tá? Manjar era uma coisa apresentável aos olhos ali. Né? Tá? O que ele fez? Eu não quero. Então é o seguinte, Daniel, antes de Daniel, é isso que a Bíblia nos dá a entender, que antes de Daniel ser qualquer coisa, ele era santo, servo de Deus. Antes de ele ser colocado em qualquer posição, antes de José ser colocado governador, naquele tempo, governador do Egito, lá, de ter alcançado grandes posições sociais, ele era santo. Ele era santo. Então, como eu estava falando, tem gente que não tem nada e por não ter nada se entristece com Deus, se desvia. Tem gente que tem tudo, vamos usar essa expressão, ou tem quase tudo, tem bastante coisa que ela quer e se esquece de Deus. E tem gente que está lá na Babilônia e aceita os manjares. Sabe por quê que as pessoas são assim? Porque as pessoas não têm identidade. Identidade. A tua identidade não é professora, se formou na primeira faculdade, professora. Não é advogada, quando for se formar. A tua identidade não é engenheira. Não é engenheira. Tu não é um currículo, irmã Caroline. Tu não és. Vou usar então aqui, para não dizer que eu sou meio grosseiro. A irmã não é um currículo, um trabalho, um dinheiro. Ah, o fulano é rico, o fulano é... Não. Qual é a tua identidade? A tua identidade é cristã, serva de Deus. Então, Daniel, ele era servo do Deus vivo. Com conhecimento ou sem conhecimento, com dinheiro ou sem dinheiro, ele era servo de Deus. As pessoas hoje não têm identidade, elas não têm uma postura, muitas, né? Posicionamento que ele teve, né? Elas não têm postura muitas vezes. Tem uma frase que diz aí, todo homem tem o seu valor. Para o crente não tem isso aí. É inegociável os nossos valores. Nós somos cristãos, nós temos identidade. E quando eu vou trabalhar, eu levo Jesus
para as pessoas, e elas vão ver em mim, nos meus frutos, no meu trabalho, no meu empenho, na minha dedicação, que eu sou diferente porque eu tenho identidade, eu não trabalho só por dinheiro, eu não trabalho só por um cargo, se me der um cargo como deu para José, amém. Mas José levou com ele a identidade dele. Daniel levava com ele a identidade dele. Esse é o problema. Aleluia. Esse é o nosso grande problema. Quando a gente tem identidade, a gente não é uma aparência, não é um adjetivo, alguma coisa que coloca. Não, a gente tem identidade de cristão. A gente não é um atributo que colocam na gente ou qualquer coisa assim. Então, mais do que qualquer coisa, a gente tem que ter identidade. Se a gente tem identidade, tu pode estar sem nada, mas tu continua sendo cristão, serve de Deus. Pode estar com tudo, mas continua sendo cristão, serve de Deus. E, Caroline, somando ali com o que tu estava falando sobre as irmãs, às vezes ficarem assim, né, normalmente a faculdade e tudo mais, Mateus 10, 16, né? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Imaginem ovelhas no meio de lobos. Presa fácil, certo? É que nem nós, crentes. Eu vejo assim, às vezes na igreja, até às vezes conversando com amigas assim da igreja, conversando com a Carol, eu falo assim, como cada um de nós, quase todo mundo aqui tem suas debilidades. E a gente reconhece isso. Muitos de nós somos muito debilitados, temos várias fragilidades, temos várias feridas. Muitos de nós. Daí a gente chega no ambiente assim, a gente pensa que a gente é o nosso, que é o menorzinho de todos, porque a gente se sente pequenininho, né? E continua, né? Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Deus não quer que a gente deixe de lado a nossa simplicidade, a gente lembrar que a gente saiu do pó, a gente lembrar de tudo que a gente passou. Deus não quer isso. Só que também a gente precisa ser prudente, a gente precisa estar atento, né? Então é uma necessidade, irmãos, assim, de desenvolvimento até pessoal, quando a gente vai para o mundo, de a gente não chegar ali, como é que eu vou usar uma expressão assim para não usar uma gíria, não chegar de sangue doce, não chegar na inocência, chegar isso aí se chama um preparo. Chegar Eu até preparado. Acho que se tem alguma irmã aqui que tem medo de fazer faculdade porque acha que vai se desviar e tal, te firma primeiro, então nem vai. Entendeu? Também acho. Tu tem que ter um preparo, tu tem que ter bem firmada a tua identidade. Eu estou lutando com... Eu não estou dizendo que é o exemplo de ninguém aqui, tá? Eu nem estou lendo aqui, não estou falando, nem sei quem... Eu não estou lendo aqui, não estou falando que é o exemplo de ninguém, tá? Mas, assim, a gente tem que ter convicções e tem que ter uma identidade, um preparo espiritual. A gente tem que ter uma vida com Deus. Tá? Se a irmã aí, ou alguém, um irmão aí, o jovem, está lutando com festinha, com guria, com não sei o quê, e vai para a faculdade, vai cair. É complicado. Se a irmã aí está lutando com a vaidade ao ponto de estar fazendo coisa aí escondida, fica o dia inteiro aí vasculhando coisa na internet, e vai entrar na faculdade, qual é a chance dessa pessoa não se desviar dentro da faculdade? É muito baixa, ela vai se desviar. Então, assim, é melhor perder um olho e ir para o céu. Isso aí foi Jesus que disse, não sou eu. É melhor não ter nada, então. Não ter nada, então. Fica sem nada. Ir para o céu, do que o que a irmã Caroline, eu acho que está com bastante vontade de falar aí. Ganhar o mundo todo E perder sua alma. e perder sua alma. Então, eu penso assim. O que a gente está falando aqui é para o crente que tem uma identidade, que tem Deus, que está buscando a Deus e que está com alguns conceitos atravessados na sua cabeça. Esse crente, ele tem que buscar uma estratégia de vida e crescer e se desenvolver para glorificar a Deus. Ele tem que fazer que nem John Wesley, estudava em Oxford. Nós estamos falando das maiores universidades do mundo. John Wesley era estudante de Oxford. Um dos maiores evangelistas do mundo, que foi um dos precursores do movimento pentecostal posteriormente. John Wesley. Estudava em Oxford. A faculdade de Harvard, John Harvard era um cristão. Era um cristão, dos maiores faculdades mais famosas do mundo. Então, só que como é que era a vida de John Wesley? Alguém sabe como é que era a vida de John Wesley? Oração e jejum. Oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum. Buscava Deus se reunir. Uma vida metódica, né?
Tanto que é dele que Sabe por veio o metodista. Não, né? mas sabe por que ele recebeu esse nome? Isso era um deboche. Eles eram debochados dentro da faculdade. Os santos, os santarrões, os metódicos. Olha o jeito que eles fazem as coisas. Era um deboche. E olha aí. Ontem nós tivemos um encontro de algumas moças e a irmã Cristina, esposa do pastor James, ela trouxe um ponto que a gente estava estudando sobre rejeição. E ela disse, todo cristão sofre rejeição. Mas é a rejeição do mundo. Porque o mundo rejeita a gente. Como nós somos, como nós agimos. E eu achei bem interessante isso. Porque a gente estava estudando sobre a ferida. E quando ela trouxe essa ferida da rejeição, a gente parou para pensar, porque na faculdade, quem já estudou aí, até mesmo na escola, no trabalho, muitas vezes os cristãos são perseguidos, são rejeitados, são excluídos, né? E às vezes tem pessoas que não têm essa maturidade de entender isso. É rejeitado pelo mundo, mas é amado por Deus. Glória a Deus. A irmã, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vou fazer para a irmã Ana. A irmã já se sentiu rejeitada na faculdade por ser cristã? Já. Já. Até na primeira faculdade eu era mais nova, né? Daí E aí? eu tinha constante... Até era algo pessoal meu, né? Era um senso de perseguição, assim. Eu achava que as pessoas estavam me olhando por ser crente e rindo de mim. Tá, talvez não de mim. mas eu acredito Só que que é a irmã interessante... tem plenas faculdades mentais para Tá. me dizer o seguinte. Hum. A irmã, não só tu achar, a irmã foi perseguida. Não, perseguida de fato, Tá, mas não. foi rejeitada. Sim, com certeza. Por quê? Porque provavelmente não dividiu os mesmos interesses das pessoas, né? Então, por ser cristã. Sim, Isso é bíblico. sim. Isso é bíblico. Uhum. Ponto final. Isso é bíblico. Tá? Sabe qual é o problema que está acontecendo com muitos crentes? Eles estão sendo rejeitados pelas pessoas porque eles são caloteiro, chegam atrasado, trabalham mal, fazem só pergunta que parece que eles estão viajando em não sei aonde. Aí como é que essa pessoa não vai ser rejeitada? Aí vai botar a culpa em Deus? O que Deus tem a ver com isso, camarada? A pessoa fala para te pintar de azul, tu pinta de vermelho. Pinta para te pintar de verde, pinta de amarelo. Daí por isso que é importante ter o senso de realidade, O né? senso de realidade. Mas É. então, assim... Agora, assim, se alguém tá... Ninguém fala de jeito comigo, assim, porque, né? Nós, mulheres, é importante falar isso, né? As mulheres, elas vão aparentar mais essa questão do que os homens. Já aconteceu, às vezes, de eu chegar num ambiente onde o Vinícius trabalha e a pessoa descobrir... Porque o Vinícius sempre foi mais reservado e tudo mais. Não é de se abrir muito, é mais na dele, né? Descobrir que a gente é de uma igreja porque eu tô ali. Porque daí nós aparenta mais, né? Então, acaba que talvez a gente sinta mais também, né? Não, mas todos os lugares que eu trabalho sabem que eu sou crente. Não, Todos. lá na... Faculdade também. Onde tu trabalhava antes, por exemplo, na UFSPA, Ah, tinha um professor ele lá... achava que eu era luterano. Ele achava que o Vinícius era luterano, porque o Vinícius é meio Ele alemão, né? achava que eu era luterano. Depois ele viu a Duda e viu que eu era evangélico... Pentecostal. Isso. Não, a Duda tá falando é que por nós sermos mulheres... De primeira já usando- percebe. já percebe, não precisa nem abrir a boca. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Ele achava que eu era luterano pela postura, assim, que eu não era, entendeu? Um cara de... Invasivo. Ele achava que eu era um crente mais, assim... Ele via que o meu comportamento não era de uma pessoa mais conservadora, mais reservada. Aí achava que eu era luterano. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode dar mau testemunho. A gente tem que chegar em casa feliz de ser perseguido por ser crente. E não ser perseguido por ser uma pessoa injusta, É uma natural. pessoa que põe e ficar botando... É natural a gente ficar triste, assim, porque é uma necessidade do ser humano a aceitação social, o se sentir pertencendo ao determinado ambiente. É uma necessidade quase que instintiva. Então, às vezes, a gente sente essa ferida da rejeição, que nem foi abordado ontem, mas daí a gente racionaliza, as mulheres são um pouco mais emotivas, mas daí racionalizando, tu vai entender assim, não, ok, tranquilo. Também, o que eu vou querer me envolver lá onde eu estudo, lá, metade da turma vai, né,
consumir ali substâncias ilícitas Não, eu depois. fui na foto da turma, aconteceu isso aí comigo. Fizeram a foto da turma, o pessoal começaram a beber e eu fui embora, tá vendo? Sim. Ia ficar até uma hora, fui embora. Começaram a beber e começaram a folgar em mim. Ah, toma aí um pouquinho, toma uma cervejinha aí, toma não sei o quê. Aí eu cheguei pro cara que estava mais folgando em mim, né? Disse assim, cara, eu vou dizer uma coisa para ti, ó. Tu viu que vários crentes entraram na turma aqui. Várias pessoas que diziam, eu não falei assim, eu falei assim, pessoas que diziam que eram da igreja entraram na turma aí. E tu viu o que aconteceu com elas, né? Então, tu vai terminar a faculdade de medicina e um dia tu vai poder dizer, eu estudei com crente de verdade. Isso tu vai poder dizer. E peguei e larguei. Tchum. Deixei aquilo na mente dele, né? Ele começou a afogar em mim, eu falei. E assim, é uma parcela ali da vida, né? Vamos ser sinceros, que necessidade eu tenho de ser aceito? Claro, vai muito também de personalidade. Eu me sinto muito bem ficando sozinha. Eu me sinto muito bem, eu faço questão... Daí entra naquela questão que a pessoa já vem da infância, com uma rejeição. Não, eu me sentia meio rejeitada, tá, irmãos? Assim, na infância também, mas assim, agora depois de adulta, assim, se eu vou na aula e não falo com ninguém, ótimo. Eu te aceito. Não gastei bateria social, tô muito feliz. Mas... hoje tem uma nova criatura também, né? E tem a ver um pouco também com a personalidade, de ser meio bicho do mato também. Mas eu sei que é difícil, irmãos, mas pense que vocês não estão sozinhos. Vocês são a cota crente lá na turma de vocês. E tem que ser amigo dentro da igreja. Tem que ter amigo dentro da igreja. Buscar Deus junto, eu vi as irmãs as ali, a Caroline ali com outras irmãs se reunindo para ler a Bíblia e tudo mais, sendo um momento ali. É importante ter amizades, tá, irmãos? Tem bastante atividades na igreja, mas é importante ter amizades, principalmente as irmãs que são solteiras, os irmãos que são solteiros. Porque esses momentos fortalecem vínculos. A gente precisa ali ter um círculo social ali de apoio. É importante isso, né? Nós somos seres sociais, então a gente precisa. Para te não precisar ficar buscando na faculdade, busca na igreja, né? Tenta te aproximar das pessoas. Às vezes as pessoas estão tudo querendo se aproximar, mas é um mais tímido que o outro, né? Então é importante. E é tão importante a gente dar esse bom testemunho, né? Seja no trabalho, ou na faculdade, na escola, porque as pessoas, elas nos observam. Elas observam o nosso proceder, ali como a gente reage, né, em determinadas situações. Tem aquelas pessoas que vão fazer chacota da gente, por a gente ser cristão, mas tem aquelas também que vão se interessar, né? Vão querer saber por que a gente age de tal forma, por que a gente é assim. E ali eu vejo uma porta aberta para a gente poder às vezes é uma evangelizar. Curiosidade genuína, né? Não é uma coisa assim querendo... Às vezes é o próprio Deus instigando aquela pessoa, Verdade. porque o espírito dela anseia por Deus, né? Então, ali, aonde quer que a gente esteja, a gente tem que ser luz para essas pessoas. Então, a gente tem que influenciar, não deixar que o meio nos influencie. Exatamente. E ali é uma porta de evangelização tremenda. Não é porque a gente está estudando, que a gente está trabalhando, que a gente não vai pregar a palavra de Deus. Deus, muitas vezes, nos coloca em determinados lugares para que a gente venha pregar a palavra de Deus. Eu, no meu trabalho... Muitas vezes eu preguei a palavra de Deus, muitas vezes eu fui fazer viagem para ir em algum lugar e eu não entendia por que eu estava viajando, por que eu estava lá naquele lugar, mas quando eu chegava lá, Deus abriu uma porta para eu estar pregando para alguém. E pessoas chorando no meio do trabalho, rebocando uma parede, chorando. Então, eu já vivenciei isso e eu pude entender que Deus me deu a profissão, que Deus me colocou em determinados lugares no trabalho, para que eu pudesse fazer isso. Cuidado de Deus com essas almas, assim, né? Tem uma frase que diz assim, ó, pregue, é de algum teólogo, não sei de quem que é aí, mas é de algum cristão de algum século aí. Pregue a todo momento e às vezes falhe alguma coisa. Ou seja, só com o nosso proceder, né? Com as nossas Pregue atitudes. a todo momento, pregue. E às vezes falhe alguma coisa.
a gente prega muito para os ouvidos, mas nós temos que pregar para os olhos. Olha o que a irmã Caroline falou agora há pouco aqui, que é o versículo base aqui, ó. Assim brilhe. Ela falou, nós temos que ser luz. Na verdade, a gente é inevitável. Vai brilhar. Não se pode, não se acende uma candeia. As vossas boas obras glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Imagina, a pergunta que eu faço agora para vocês é assim, ó, lá no trabalho onde tu tá, na tua turma, quem te conhece, o que essa pessoa tem a falar sobre Deus por causa da tua vida? Será que essa pessoa vai falar assim, nossa, queria conhecer a igreja que a fulana vai, queria conhecer a igreja que a Carol vai, queria conhecer a igreja que o Vinícius vai? Ou será que a pessoa fala, meu Deus, mais um cristão insuportável, mais um cristão terrível. É por isso que eu não gosto de crente. Eles sabe? nem dão abertura, né? O cristão que quer dar costela para um bebê e matar ele engasgado. O próprio apóstolo Paulo diz, eu tenho que dar leitinho, para quem não sabe. Aí chega o cristão com moralismo terrível, a pessoa não consegue nem digerir aquilo. Não é assim que se ganha as almas. E coisa linda tem um crente na turma que diz assim, chega para outro colega assim, eu não estou tendo dificuldade com isso aqui, mas eu vou me esforçar. Pô, isso é um testemunho, pessoal. Olha, pô, cara, camarada é esforçado. Cara. O esforço, todo mundo pode ser esforçado. Por isso que o reino de Deus é tomado por esforço, sabia? O reino de Deus não é tomado por inteligência, é por esforço. Todo mundo pode se esforçar. Tem que ser esforçado, um crente tem que ser esforçado, dedicado. Chegar no trabalho, as pessoas têm que olhar, não, aquele camarada ali é crente. Glórias a Deus. Puxa, a vida já acabou. O tempo passa rápido, né? E nós teríamos muito mais assunto aqui. Pode ser que surja outra oportunidade que a gente possa estar fazendo aqui a parte 2. Mas o programa está chegando ao fim. Nós queremos agradecer a todos os irmãos, a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco, interagindo. Não conseguimos ler todos os comentários do chat, mas creio que creio que muitas coisas foram respondidas hoje. E nós louvamos a Deus por esse assunto e glorificamos a Deus por tudo que Ele vem fazendo na nossa vida, que a gente possa, a cada dia, adquirir mais conhecimento para que a gente possa usar no reino de Deus. Esse é o intuito, para que a gente possa usar para a igreja, para a obra de Deus. Amém? Nós queremos agradecer a todos. Vamos estar encerrando com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este programa, Senhor, por todas as coisas que aqui foram ditas, Senhor. Nós cremos que o Senhor estava aqui conosco, Senhor, podemos sentir a Tua presença, Senhor. Nós pedimos que o Senhor coloque, Senhor, no coração de cada irmão e cada irmã que estiveram aqui escutando, Senhor, meu Deus, que eles possam buscar, Senhor, o conhecimento, o caminho, buscar aquilo, Senhor, que o Senhor quer para a vida deles, Pai. Deus, que nós não venhamos a ser negligentes, Senhor, com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Pai. Abençoa os Teus filhos, abençoa todos aqui que pediram orações, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso para dar vitória, Senhor, e nos abençoar, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. 23h46.